Boa noite. O Câmara Debate de hoje vai falar sobre a vinda de estrangeiros para a nossa cidade, um assunto que divide opiniões. Então, para debater o assunto, eu estou recebendo o vereador Paulo Pontual, também o fiscal da Prefeitura, Jorge Pires, a vereadora Cláudia Furlaneto e o professor João Carlos Tedesco. Vereadora Cláudia, eu inicio o debate então com a senhora que encabeça as discussões aqui na Câmara de Vereadores sobre direitos humanos. A senhora sempre defendeu a vinda dos imigrantes para Passo Fundo, até nos seus pronunciamentos fez uma relação histórica falando que no passado recebemos o pessoal da Europa, italianos, alemães, portugueses e hoje estamos recebendo então outros povos. Exatamente, Paula, assim, na verdade eu não sei se é uma defesa da vinda, mas é um reconhecimento da vinda deles, né? Da necessidade de bem acolhermos, da necessidade de enxergarmos eles como cidadãos de direitos, como nós, não é? E porque sou uma militante dos direitos humanos, tenho conhecido e desde que assumi em 2013, me chamava muito a atenção eles na rua, enfim, e até que trouxe para mim essa responsabilidade no sentido mesmo de poder contribuir e ver de que forma que a gente pode, de fato, acolher bem e garantir todos os direitos humanos de todas as pessoas, independente dos lugares que vêm, e reafirmo a minha fala de que somos todos migrantes e que todos viemos de um espaço. Nós temos hoje o professor Tedesco, que ele fica chateado que eu fico falando assim, mas ele é um doutor nesta área e ele vai nos dizer assim, nós chamamos esse movimento de um movimento de nova migração. Nova migração. Não é algo, né? É um outro momento da nossa história e nós precisamos reconhecer isso. Professor, então, o senhor tem um livro falando sobre a vinda de senegaleses aqui para a região norte do estado. É o resultado de uma pesquisa aí de 5 anos, mais ou menos, e quais os dados o senhor pode apresentar, então, nesta noite? Tá bom. Bom, claro que a gente tem pouco tempo para conseguir dizer algumas coisas um pouco mais consistentes, mas em todo caso, a imigração, independente se for senegalesa ou não, na nossa realidade regional, é algo que chama muito a atenção por ser algo novo para Passo Fundo e região, porém é uma dinâmica do mundo, ou seja, o mundo, na verdade, sempre foi migrante, né? Nós somos fruto, grande parte de um processo migratório em vários períodos desse mundo, não é? Mas na realidade contemporânea chama muito a atenção, não é? Porque os fluxos são muito mais intensos, os locais de atração, os locais de destinos não são os convencionais que nos últimos anos estavam se apresentando. E nesse cenário está o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil e em particular o norte, ou centro-norte do Rio Grande do Sul. Então é uma dinâmica interessante, muito rica em múltiplos aspectos, não só no aspecto econômico, mas fundamentalmente no aspecto econômico, não é? E que, sem sombra de dúvida, são sujeitos que estão no nosso cenário, que devem ser bem acolhidos, não é? São sujeitos de direitos, como disse a vereadora Cláudia, mas acima de tudo, não há dúvida de que faz parte da civilização moderna, ou seja, o mundo migratório, ele constitui a forma de organização social, ou seja, faz parte da sociabilidade do mundo moderno. Então, acho que isso é importante e volto a insistir nessa questão da extrema riqueza. Se nós tivermos condições de compreender isso, a extrema riqueza que é a presença do outro e principalmente o outro com raízes africanas, que essa é um elemento, digamos assim, específico e que precisa ser trabalhado com muita seriedade e vontade, digamos assim, e desejo de integração. Bom, o debate, então, tem duas formas de ver, então, este assunto. Então, do outro lado, eu tenho o vereador Paulo Pontual, que nos seus pronunciamentos sempre se mostrou contrário, então, à vinda dos estrangeiros. Vereador, por que, então, o senhor é contrário aos imigrantes? Primeiramente, eu quero cumprimentar a Paula, a TV Câmara, por estar nos dando essa oportunidade, a vereadora Cláudia, o Jorge, professor
João, professor aqui, e quero cumprimentar o Jorge, fiscal, que de uma forma ou de outra faz o trabalho dele dentro da nossa cidade. Eu não sou contrário aos estrangeiros. Nós estamos vivendo um cenário totalmente diferente, como muitas vezes me questionaram. Tu é contra os estrangeiros? Nosso país é feito de estrangeiro. A época era outra. Existia estrutura, existia terra, precisava de mão de obra. O cenário era outro. Hoje o cenário é diferente. O que eu analiso com os estrangeiros, especialmente senegalês, haitianos, indianos são poucos? O que eu analiso? O intuito e o tratado deles é para eles virem prestar mão de obra dentro do nosso país. Mão de obra na indústria, mão de obra na construção civil, mão de obra em alguns setores, qualquer setor dentro da profissionalização deles. Agora, não podemos aceitar que a dificuldade deles conseguir um trabalho traga esse grupo para a rua, certo? Se tornando um camelódromo ambulante dentro da nossa cidade. Prejudicando nossos empresários, certo? Que pagam impostos, que geram emprego e que estão com dificuldade, principalmente nessa época de crise brasileira, de se manter no seu negócio. Não posso concordar de que essas personalidades possam estar na rua vendendo mercadorias, inviabilizando, trazendo desemprego dentro da nossa cidade, na situação que nós estamos hoje, e trazendo dificuldade para os nossos empresários. Houve, inclusive, eu pedi para que colocasse um vídeo sobre algumas situações. Ninguém gosta de perder. No momento que os fiscais chegam e abordam eles, eles criam o risco de uma agressão. O que de fato aconteceu. Foi gravado, só não vai poder ser passado aqui. O vídeo, então, não é compatível com o nosso equipamento aqui, por isso ele não vai ser apresentado, mas esse vídeo ele já foi rodado pelo vereador num grande expediente. Quem acompanha a programação da TV Câmara já sabe do que se trata, e quem estava lá nesse momento que o vereador Paulo Pontual se refere é o Jorge, que é o fiscal da prefeitura, e eu gostaria então, Jorge, que você explicasse aos nossos telespectadores o que de fato aconteceu naquele momento. Vocês chegaram para abordar os vendedores e de que forma então vocês foram recebidos? Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer a vereadora Cláudia, assim, questão dos direitos humanos, assim, que a gente observa isso e acha isso importante. A nossa função é muito complicada porque temos que cumprir a lei. Eu entendo que o migrante ele tem direitos e tem deveres. Se ele tem direitos no nosso país, ele tem que cumprir a lei, né? Infelizmente, o nosso trabalho é esse, de fazer cumprir a lei. Em alguns momentos se cria esse tipo de ocasião, assim, né? Nessa abordagem específica, esse cidadão senegalês, ele estava vendendo óculos de procedência. Na verdade, esses óculos eles não têm nenhuma proteção contra o sol, não tem proteção solar, é até um problema de saúde pública, né? E diferentemente que as pessoas pensam, às vezes as pessoas nos questionam por que não informam eles primeiro que não pode vender. Na verdade, todos esses senegaleses já foram notificados inúmeras vezes. Eles têm pleno conhecimento que não podem fazer esse tipo de comércio na via pública. Mas por algum motivo que a gente não sabe qual, eles insistem, né? Eles preferem perder a mercadoria e aventurar continuar a venda deles, né? Então, nesse vídeo específico, ele foi abordado, né? E quando foi realizar a apreensão dessa mercadoria, ele, como o vereador Pontual falou, ninguém gosta de perder, né? Ele se revoltou e reagiu, né? E essa é uma prática, assim, que é de um tempo para cá. Quando eles vieram ao nosso país, eles tinham um pouco mais, vamos dizer assim, vamos usar a palavra respeito. Hoje eles já não têm esse procedimento, né, de cordialidade. Jorge, como que é feita, as abordagens, assim, a periodicidade disso, como que se dá essa fiscalização? Essa fiscalização, vereador, ela é feita quase que diariamente, mais por questões de denúncia do que propriamente por rotina, até porque a gente não tem uma estrutura para fazer uma coisa de rotina diariamente, né? Mas basicamente ela se dá mais por denúncia de lojista, né? Que nos solicitam, que estão vendendo na porta do seu estabelecimento, né? E o procedimento nosso é sempre notificar primeiro. Então, todos estão notificados, né?
Alguns já foram notificados 4, 5 vezes, né? Só que daí chega um momento que a própria lei prevê a apreensão da mercadoria, né? Na reincidência. Então, é por isso que essa mercadoria ela é apreendida. O que vocês podem, então, afirmar diante dessa colocação? O Jorge não quis utilizar essa palavra, mas, enfim, foi um respeito logo no início, quando eles chegaram. E hoje em dia acabou tomando uma outra proporção. De que forma pode ser defendido isso? Olha, eu não sei, eu acho que teria alguns elementos que são interessantes de serem pontuados nessa questão específica do comércio ambulante. Em primeiro lugar, não há dúvida de que é próprio da cultura senegalesa essa questão de vendas, de trocas, enfim, de mercantilização de mercadorias de uma forma informal. Isso é muito comum no Senegal, faz parte de uma faixa da população, digamos assim, que intercambia aqui, ou seja, é parte da sua cultura. Essa é uma questão interessante, que eu acho que é bom a gente saber também para ter presente também, porque que são eles que, em geral, se inserem nesse universo aí. Um segundo elemento, em geral, quem pratica as atividades do comércio ambulante são imigrantes recém-chegados, certo? São imigrantes que ainda não têm domínio da língua, tem uma série de questões de ordem funcional, certo? Ou seja, o espaço do comércio ambulante é uma forma de conseguir, digamos assim, arrecadar alguns fundos, enfim, para ir vivendo num cenário inicial. Claro que tem outros que com o tempo vão permanecendo, sem sombra de dúvida, mas se a gente vê e começa a dialogar com eles, vocês vão ver que eles sabem falar muito pouco a língua portuguesa, né? Então, eu acho que esses dois elementos são importantes. E, ao mesmo tempo, é uma estratégia de trabalho. É uma estratégia de trabalho. Eu acho que está se fazendo, no meu ponto de vista, desculpa, Jorge Pires, mas eu acho que está se fazendo uma tempestade num copo d'água, né? Na verdade, o comércio ambulante de Passo Fundo sempre houve. E eu acredito que não havia, por mais que se tenta cumprir regras e tal, mas não havia uma vigilância tão ostensiva e tão intensiva como há em relação aos imigrantes. Eu não sei se porque são negros, eu não sei se porque são africanos, eu não sei se porque são imigrantes, mas isso tomou uma visibilidade midiática, no meu ponto de vista, muito além do real. Muito além do real. Então, eu acho que tem alguns elementos que são interessantes que a gente tenha presente. É evidente que se encontrar uma forma alternativa de regulamentação, de uma discussão mais em conjunto com esse processo ambulante, é o ideal. Sem sombra de dúvida, é o ideal. Agora, nós não podemos perder de vista que essa realidade ela não aconteceu de 3, 4, 5 anos para cá. Ela faz parte da história, da dinâmica, da mercantilização, principalmente de pessoas de baixa renda em Passo Fundo. Eu conheço inúmeros espaços, tanto do centro como da periferia, que se produzem vendas de uma forma informal e não há essa vigilância tão intensa como há com estrangeiros. Eu acho que essa é uma questão que precisa ficar bem clara. Eu gostaria também, se me permitem, nós temos uma legislação e como eu venho trabalhando muito com eles, nós temos aqui que disciplina o comércio ambulante, mas para vocês terem uma ideia, a única permissão que existe no município é para venda de alimentos ambulantes. Aquelas pessoas que vendem lá com seus carrinhos, que fazem em casa e tal, que vendem os nossos lanches aqui na Câmara. Entretanto, se a gente sair na rua, são inúmeras pessoas que vendem rede, pano de prato, vendem bichinho de criança, coisa. As nossas ruas, elas estão cheias, por isso que eu perguntava para o Jorge de que forma que é feita essa escolha. Porque deve ser uma escolha, porque senão passaria um rodão em todo mundo. Bom, a lei não permite isso, então não permite para ninguém. Então, agora, por isso que eu queria saber, assim, essa periodicidade, sabe, e Jorge, nesse sentido. Entendi a pergunta. Na verdade, assim, toda venda é proibida. Toda venda é fiscalizada. Se vocês quiserem, professor, vereador, quiserem ir até a nossa central lá na Canabarro, vocês vão ver que as mercadorias apreendidas são todas. Todas as que estiverem sendo comercializadas, que forem notificadas, elas são apreendidas. Pano de prato, perfume, todo tipo, rede, todo esse tipo de venda.
Por que o imigrante ele fica mais, digamos, visível? Porque enquanto nós temos 2 vendendo pano de prato, nós temos 40 senegaleses vendendo no centro da cidade. Eles são em maior número, por isso que eles têm mais mercadorias apreendidas. Mas todas elas são apreendidas, todas a tipo de venda que não for dentro da lei, ele é reprimido da mesma forma, independente de ser estrangeiro ou não. Primeiramente, eu quero me somar ao Jorge e quero dizer o seguinte: eu não sei por que em diversos debates eu tenho acontecido isso. Quando se defende senegalês, não se preocupa com o cidadão passofundense, cidadão brasileiro. Ninguém se preocupa com o cidadão que não tem oportunidade e teria que estar na rua vendendo. Ninguém se preocupa com o cidadão que não tem emprego e que poderia estar pegando sua pastinha e vendendo na rua. Mas tem. Entendeu? Aí eu digo o seguinte para vocês, ó, não há uma perseguição. Há uma proliferação do senegalês. Uma proliferação que quanto mais fácil eles achar, mais quantidade deles vai aparecer. Certo? O que acontece é o seguinte: a facilidade, a não fiscalização pelos fiscais abre um leque de aumentar muito mais cada dia que passa. O contato deles entre um e outros, entre uma cidade e outra, é muito rápida. Quando ele se sente que em Passo Fundo eles tem uma facilidade maior do que Carazinho, do que Erechim, do que Porto Alegre, a proliferação vai se dar muito mais em Passo Fundo. E nós temos hoje um número elevadíssimo. Eu quero que vocês olhem no sábado, certo? Eles pegaram horários assim: final de tarde, bom, fiscalização já encerrou, se aparecer alguma que outra viatura, eles já pegaram um horário mais ou menos que tem menos fiscalização. Sábado, não tem, e se tem é alguma denúncia. O que acontece? Prolifera a Avenida Brasil. Aí eu digo o seguinte: como é que nós podemos somente se preocupar com os estrangeiros, sendo que um governo que nós temos não se preocupa em criar estrutura para que essas pessoas venham com qualidade de vida, com serviço garantido, com tudo? Por que nos outros países os brasileiros só podem ir quando eles têm a comprovação do trabalho garantido? Por que no Brasil tem que ser as portas abertas? Professor, só para a gente encerrar então esse bloco, o senhor tem um número de quantos estrangeiros entraram então aqui na nossa cidade? Esse processo é um pouco complicado, porque na verdade... Imagino que vá mudando isso a cada dia. Sim, né? Sim. Há uma dinâmica, eles se mobilizam pelo território na forma de rede. Ou seja, se de repente é interessante estar em Tapejar, eles vão em Tapejar amanhã. Se é interessante estar em Marau, eles vão para Marau depois da manhã. Se é estratégico estar aqui em Passo Fundo depois das 6 da tarde ou no sábado, eles vêm para Passo Fundo. Essa é uma dinâmica de vida, de estratégia de sobrevivência. Eu acho que isso não tem nada de ruim nesse universo. São estratégias que eles adotam, não é? Acredita-se que na região existem em torno de 700 a 730, 750 senegaleses especificamente. Porém, esse dado ele é muito impreciso. Tá? Inclusive, a Polícia Federal não tem esses dados muito bem precisos, porque eles migram muito, não é? Eles migram, eles estão num estado, no outro momento estão no outro. Isso é muito normal da vida de qualquer um imigrante, de qualquer um cidadão nesse país, né? Agora, eu acho que tem algumas questões interessantes, pontual, que eu acho que nós temos que alterar o discurso no sentido de que existe um nós e existe os outros, né? A nós tudo, aos outros alguma coisa e de preferência nada, né? Eu acho que esse nós e outros nesse mundo hoje não existe mais, ou seja, nós somos todos cidadãos desse mundo aqui, estamos divididos por algumas fronteiras, algumas línguas, o hino nacional, a seleção e nada muito mais do que isso, né? Para o caso dos brasileiros que vão em outros países, não precisa comprovar absolutamente nada que vai para trabalhar, isso é uma inverdade. Certo? Eu estudei muito sobre imigração brasileira, tanto na Itália como na França, e essa realidade não existe. E muitos brasileiros fazem as mesmas atividades que os senegaleses e outros imigrantes fazem aqui. E eles não têm a vigilância ostensiva como se diz que tem aqui. De certeza absoluta.
não é? Porém, alguns grupos étnicos que têm vinculações religiosas, que têm uma série de outros elementos, eles são um pouco mais vigiados do que outros. Mas eu acho que se nós pensarmos, por exemplo, no mundo do trabalho hoje, se nós fôssemos perguntar por um empresário por que eles estão empregando senegaleses ou outros estrangeiros e não brasileiros, por que se culpabiliza os imigrantes e não se discute com os empresários? Então, me parece que é uma outra questão aí que nós tentamos esconder em nome de um discurso, digamos assim, que eu acho que politicamente se torna até correto hoje, falar mal, principalmente dos estrangeiros, e principalmente de estrangeiros negros, que essa é uma outra questão. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e continuar esse debate daqui a pouquinho, logo após o bloco de intervalos. Não saia daí. O programa Câmara Debate está de volta e nesta noite estamos tratando da vinda dos estrangeiros para a nossa cidade, em especial da comercialização de alguns objetos nas ruas de Passo Fundo. Os meus convidados são a vereadora Cláudia Furlaneto, o professor João Carlos Tedesco, o vereador Paulo Pontual e o fiscal da Prefeitura Jorge Pires. Enquanto a gente estava no intervalo, continuamos o debate aqui e o que a vereadora Cláudia me falava era que se existe então vendedor e existe produto, é porque existe comprador também, né? Exatamente. Penso que seria, e aí a gente tem que pensar nisso mesmo, de fazer uma grande campanha então, porque nesse mundo todo que a gente está ouvindo agora, principalmente o nosso país, enfim, a questão da corrupção e dos corruptores, ninguém faz nada sozinho. Se eles estão lá de forma ilegal e tem gente que sabe que é ilegal e compra, também tem a sua responsabilidade, não é? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos se conscientizar a comunidade e fazer um trabalho, de fato, que nada seja comprado do comércio ambulante. Nada seja comprado do comércio ambulante. O que a gente não pode é generalizar no sentido de que o que eles estão vendendo, o que os senegaleses vendem, é contrabando. Porque não é, eu tenho acompanhado e nós temos o Sebrae, e aí eu gostaria de trazer aqui essa questão. Não foi à toa, professor, que os senegaleses se organizaram, e nós ajudamos, se organizar numa associação de senegaleses, para que justamente pudessem ter esta compreensão. Porque eu, sinceramente, eu gostaria de saber como foi dada a explicação legal que eles não poderiam estar na rua, sendo que culturalmente eles trabalham na rua. Eles vêm de lá para a rua. Eles chegam no Brasil, eles veem todo mundo na rua. Eles chegaram em Passo Fundo e só foram para a rua também porque tinha gente na rua. Entende? Mas alguém chamou um tradutor de francês ou entregou uma lei, a nossa lei municipal, e dizer assim, você está ciente? Ou será que chegou a fiscalização e disse, e notificou em português também, né, que não podia? Então, assim, não estou questionando, Jorge, eu sei que é teu trabalho fazer isso não temos dúvida aqui, né? Mas o que nos deixa, assim, um pouco incomodada é de fato isso, assim. Tem todo um contexto cultural, tem todo um processo antes disso, não é simplesmente por atrapalhar a venda de quem paga imposto. Até porque, e nós comentávamos isso, que uma bandejinha daquelas não deve passar de R$200 e não passa porque eles têm as notas, eles vão para São Paulo comprar e um compre e tem a nota fiscal. Eles não têm com eles, por quê? Um vai comprar e se divide toda a mercadoria. Eles não tem como cada um ir para lá. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar para conscientizar a comunidade e dizer que eles estão se organizando como microempreendedores. Né? Nós estamos ajudando eles a fazer isso, então eles passam sim a pagar os impostos, eles passam a se organizar. E logo nós teremos aí uma diversidade, né? E várias possibilidades de comprar, enfim, de adquirir
o que eles vendem, E seja... fiquei sabendo também agora no intervalo que os senegaleses têm um restaurante já aqui em Passo Fundo também, Sim. né? Então, eles de fato estão tentando se colocar dentro dos padrões aqui brasileiros, Exato. né? Só que é um processo, né? Isso não começou, não é uma coisa assim antiga que eles saibam de fato, né? E a questão da agressão também, o vídeo que eu vi, assim, eu não vi nenhum desferindo um soco, alguma coisa, eu vi batendo com o peito, assim. Eu trabalho com surdos. As pessoas surdas, quando não conseguem se comunicar, elas chamam a atenção. Elas têm que chamar a atenção, tipo, me olhe de qualquer jeito, né? Então, assim, eu não vi grandes, né? E não que eu esteja aqui dizendo que tem que... Não estou dizendo isso. Mas de que forma também? Pode dizer que é agressão. E aí a cena que a gente via, e aí eu fui cobrar, inclusive, do nosso líder, que eles pisavam com muita raiva em cima dos óculos e quebravam todos os óculos. E a resposta foi muito tranquila do Mamur. Sim, mas quem pagou os óculos? Era meu. propriedade de quem? Eu posso quebrar os óculos, são meus. Na verdade, eu vou atrapalhar Se não fica comigo, não vai ficar com ninguém. Eu vou atrapalhar um pouquinho para esclarecer só uma coisa. No momento que uma mercadoria é apreendida, ela já não é mais do cidadão. Então, ela está quebrando uma coisa que já é propriedade do município. Né? Eu tenho que estudar isso, eu não assim, compreendo a mercadoria apreendida já... E eles sabem disso? Se tu tenta a mercadoria apreendida, já não é mais tua. E na questão assim do entendimento, assim, a gente procurou a associação, conversou com a associação nos explicou que alguns deles já tiveram emprego formal, mas que por uma questão de cultura eles voltaram ao comércio. Então a gente já teve essa preocupação. Jorge, eu só queria que tu me respondesse, já que tu está respondendo. Todas as mercadorias apreendidas, ou a grande parte, qual foi o número de nota apresentada para a retirada dessas mercadorias? Já que a vereadora diz que tem nota, que tem procedência, que não é, na verdade, produtos importados. Na verdade, o motivo a gente não sabe, mas eles não vão lá com nota para pegar a mercadoria de volta. O motivo eu não sei, mas eles não comparecem. Se não é contrabando e tem nota, cadê? Como é que o Sebrae faz uma acompanhamento? Segundo a vereadora, diz que o Sebrae porque tem algum... Tá analisando não, as coisas. Nós estamos trabalhando enquanto microempreendedores, ainda não existe. Então quer dizer, não há apresentação de nota, porque se a apresentação de nota retira a mercadoria, tudo bem. Não tem apresentação de nota. Tá, mas é porque o produto não tem procedência. Quem explica isso Não, para mas ele? pontual. Tem procedência, sem sombra de dúvida. Só que eles adotam estratégias como todos os empresários adotam, principalmente de compra de produto de baixo valor. Ou seja, alguém compra em grande quantidade, há um processo entre eles na forma de rede que vai realimentando esse contingente de pessoal que vai vender. Eles constituem redes, canais, inclusive com brasileiros, em São Paulo. E quem diz que não é um grande contrabandista que está fazendo isso e fornecendo mercadoria para eles? Bom, isso eu não posso afirmar que sim, mas muito menos, entendeu? Eu não posso levantar essa hipótese porque eu levantaria essa hipótese em inúmeras outras atividades do ramo comercial em Passo Fundo. Passo Fundo região, enfim. Que venderia as coisas que o senhor compra lá. Eu tenho nota. Tem alguma dúvida da minha empresa, eu só estou entendendo. Sim, mas o senhor quer saber a origem e a procedência de todas as mercadorias que o senhor, que você adquire? Tu pode ir na minha loja que eu te apresento as procedências. Não a nota, estou dizendo anterior à sua nota. Estou falando no consumo diário, cotidiano das coisas. Agora, quanto à questão de importação, eu tenho nota dos meus produtos. Sim. A minha empresa tem. Você tem uma empresa mais ou menos do mesmo ramo que o pessoal está vendendo? Eu trabalho com ótica e joalheria. Tá. Mas não estou defendendo a questão necessariamente a questão do produto. Tá. Eu estou questionando a questão da venda ilegal dentro da nossa cidade. Jorge, uma pergunta também, porque é bem bom esses programas, porque como é um debate a gente pode tirar. Para onde vai as mercadorias? Onde vão essas mercadorias apreendidas? Essas mercadorias aí que são, entre aspas, produto de pirataria, que são muitas, elas são destruídas. São destruídas. Aonde? A gente agenda aqui no pátio da prefeitura, e tem um caminhão que é chamado caminhão picoteador. E tem a receita, né, também junto. E daí a gente pega essa mercadoria, ela é toda destruída. Que ela não tem procedência, né? São coisas... Porque a gente também já soube de algumas denúncias e a gente está averiguando, e existe, né, algo próximo a gente descobrir
que existe um desvio também dessas mercadorias. Não estou dizendo que é tu que faz, mas que isso é uma prática, talvez nacional, inclusive, porque eles mesmos encontraram as mercadorias deles sendo vendidas por outras pessoas. E aí isso nos preocupou demais. E talvez isso, por eles estarem vendo lá, né, a mercadoria deles sendo vendida num outro espaço, né, e a falta de comunicação, a falta de compreensão, talvez isso tudo gere uma raiva. Algumas mercadorias, né, que não são produto de pirataria e nem fazem mal à saúde, como é o caso dos óculos, elas são doadas para pai para fazer bazar. Né? Mas nunca para que seja comercializado aqui ou lá. Né? Mas eu acho que tem uma outra questão que talvez o Pontual tenha levantado, que é essa questão do mundo do trabalho. Não há dúvida de que o imigrante ele é uma força de trabalho, certo? Por isso que o imigrante que nós temos aqui é um imigrante laboral, é o sujeito que vem para trabalhar. Trabalhar, sobreviver, mandar um dinheiro para a família, enfim, exercer a sua identidade, a sua representação social de marido, de pai, de filho, enfim, é uma dinâmica desse mundo aí, né? Agora, o imigrante ele pode se tornar um empreendedor também, por que não? E essa é a grande idealização de muitos imigrantes. Se nós já temos em Passo Fundo isso e na região, eu acho que é bem possível, inclusive, que esse campo das atividades consideradas do comércio ambulante, eu acho que também aos poucos, negociando com eles, conversando, sendo menos ostensivo, eu acho até, em termos de vigilância e tentando dialogar mais, eu acho que é possível algum ordenamento, que isso muitas vezes até a revelia da normativa do município, não é? Eu acho que é possível alguns acordos nesse sentido para tornar menos traumático para eles e que a sociedade também não enxergue isso através da mídia, dos canais, enfim, dos momentos de repressão a essa atividade, e que isso seja um monstro na sociedade, que na verdade não é. Isso é uma prática comum. Uma situação regulamentada que é os camelô. Então eles que encaminham um projeto para a Câmara, que a vereadora Cláudia, que já defende essa classe, isso seja possível, elabore um projeto onde, em vez de fazer um novo camelódromo, faça um setor para os imigrantes. Ponto. Ninguém é contra eles trabalhar. Os camelôs estão ali trabalhando. Eles podem trabalhar, mas então vamos se estabelecer. Vamos criar o problema na frente da loja. Vamos parar de criar problema digamos assim, quem tem lancheria não pode botar uma cadeira porque a prefeitura vai lá e multa porque está ocupando o espaço da calçada. Por que eles podem? Isso, eu canso Sabe o que eu não consigo entender? Sabe o que eu não entendo? Não consigo entender vocês? De um pressuposto que de um lado está tudo certinho e de um outro nada está certo. Não, olha aqui, deixa eu só fazer uma colocação rapidinho. Então eu acho que vocês são os contrários. Vocês, aqui desse lado só há problema e perseguição e do lado lá está tudo certo. Deixa eu fazer uma colocação rapidinha. Uma colocação rapidinha. Todos os bairros da Independência que ocupam CPTU foram multados, todos, sem exceção. Tá, mas continuam lá com as cadeiras. Só que agora, sim, o município tem uma lei, né, que pode ser autorizado. Agora o município autorizou, é diferente, mas quando não tinha autorização, todos foram multados. Sim. Mas eu acho que tem uma questão que eu acho que tem que dar ênfase a essa questão e não a outras, assim, que no meu ponto de vista são secundárias, e dentro dessas secundárias está o nosso tema aqui do comércio ambulante, que eu acho que é a imigração, de uma forma geral. Eu acho que nós temos que ver... Eu ia exatamente, professor, só uma licencinha, eu ia questionar os debatedores com relação... A gente sabe que tem trabalho para eles. Afinal de contas, o Cine está ali com muitas vagas. Então, realmente tem trabalho. Mas e aí? Educação. Como que fica a educação para esse pessoal? Porque muitos estão constituindo família já aqui em Passo Fundo. Sim. Saúde. A gente não quer que precise, mas uma hora ou outra vai ficar doente, vai precisar de um atendimento. Tem um atendimento para esse pessoal? Se para os passofundenses a gente ouve reclamações. São cidadãos como qualquer outro, né? Que tem carteira de saúde, que pagam impostos, atender, então, que exerce uma dinâmica na economia. Nós temos que ver também por esse lado. E é evidente, eles não são apenas sujeitos econômicos, eles são sujeitos, são pessoas, são humanos como nós, que têm suas culturas,
E nós vivemos num mundo que nós nos enriquecemos com o intercâmbio cultural, com a integração. E acho que é isso que nós precisamos ver. Se nós queremos essa coisa de nós e outros, nós vamos transformar aqueles 20, 30 que estão vendendo nas ruas como, digamos assim, vamos generalizar como se fossem todos os imigrantes assim, vamos criar uma situação de antipatia e de não convivência social e harmônica, e nós vamos produzir problemas. Eu acho que nós estamos produzindo um problema que ele verdadeiramente não existe. Mas quantos anos eles já estão aí? Por que não trabalharam para regulamentar essa gente? Essa gente Me diz pra mim. Somos nós, né? Não existe essa gente, somos nós. Tá. Por que nós não trabalhamos? E eu vou ser bem sincero, vereador. Talvez porque eles não votem. Talvez porque eles não votem. Talvez esta Câmara nunca procurou porque não, né? Mas a senhora não está defendendo isso, por que a senhora não criou um projeto para que ele se regulamente? Eu lhe trouxe isso. Demora, sabe por quê? Porque eu os reconheço como igual a mim. Eu tenho certeza que se houver um projeto para regulamentar, que eles tenham um local adequado a eles trabalhar e sobreviver e sustentar suas famílias, sim, pode contar que votarei a favor. Sim, mas vereador, nós precisamos entender, agora, por exemplo... Agora, não posso aceitar um comércio ilegal e querer assinar embaixo. Nós vamos ter um curso aí com o Sebrae, por exemplo, onde a gente vai ter um tradutor, onde eles vão entender o que se fala, onde eles vão compreender um monte de coisas que não compreende. Isso não é de um dia para o outro. Mas faz anos que estão, né? Não, mas não são eles, são pessoas. Vereador. E assim como pessoas, eu tenho dias que eu estou muito bem, obrigada. E eu vou tratar todo mundo muito cordial. Agora, o Jorge tem um dia que ele também está muito bem, obrigada. Agora tem dias que ele não vai querer falar com ninguém. Por que eles teriam que ser diferentes? Não, mas agredir eles podem. Mas ninguém, não podem, não estou nenhum momento estou defendendo a agressão, porque eu sou contra a violência. Entretanto, são só eles que agridem? Eles. Eu gostaria que você, desculpa pelo você, sim, mas que você tivesse a veemência na defesa de uma normativa, de uma normatização de comércio que se desenvolve em Passo Fundo, como você tem em relação aos estrangeiros, ou aos senegaleses, ou então aos negros especificamente, negros imigrantes. Primeiramente, eu não falei em nenhum momento. Não, eu sei que você não falou negro, mas eu então, levanto isso é de praxe. Eu acho que o senhor está aprendendo com a vereadora Cláudia. Não. Que a vereadora Cláudia, tudo que ela relaciona às estrangeiras, ela vem falar em cor. Pontual, tu está falando em cor. Tu está discriminando. Nunca falei nisso. Então eu acho que o senhor está aprendendo, está dialogando bem. Não, Pontual, isso não precisa aprender. A gente percebe pelo discurso. Isso é uma questão de cultura. Você não precisa expressar a palavra específica, mas no conteúdo do discurso ela está implícita. Para mim, se fosse branco e estivesse vendendo na rua, é a mesma forma. A dúvida que eu tenho é justamente essa: por que é que se faz tanta coisa em relação a isso, né? E a dúvida fica essa, justamente, por que está se fazendo tanto em relação a isso? E não se faz em relação a outras coisas, que há inúmeras na mesma lógica, e que não são com imigrantes. Se nós vamos citar, professor, todos os problemas que nós temos hoje em todas as entidades, nós não vamos ter polícia para prender tanta gente. Certo? Tu entendeu? Se tu pegar hoje a questão da saúde pública, certo? Que as pessoas estão morrendo na porta de um hospital sem ser atendido. E quem é que está fazendo alguma coisa? Quem é que está se unindo? É isso. Tranquilo. E por que o senhor escolheu, elegeu os senegaleses que podia estar trabalhando com a saúde pública? Não, deixa eu dizer o seguinte, eu estou defendendo uma classe que me procurou e que de uma forma ou de outra não aceita de que haja vendedor ambulante da forma que está acontecendo em Passo Fundo. Tá bem, tu entendeu? Sim, mas eu acho que cada um defende alguns temas que acha importante, tá bem, e que está sendo cobrado. Tá ótimo, mas entendeu? Então eu acho você como vereador e que trabalha no campo da legislação, eu acho que é possível também fazer frente e tentar achar formas alternativas. É um caminho que eu estou sugerindo que elas sejam. É o senhor. Não, quem está defendendo mas não existe uma defesa. Nós podemos trabalhar junto no sentido assim, ó.
nós vamos encaminhar um projeto que possa ser aprovado e que essas pessoas possam trabalhar no ambiente para sustentar suas famílias, show de bola. Essas pessoas, toda aquela camada que trabalha lá na frente do São Vicente, que vende tudo que é tipo de coisa, né? Não é verdade, Jorge? Não tem lá todos os dias. O que você imaginar é meia toca, é todo mundo. E são raras as vezes que eu vejo um senegalês lá, talvez porque eles respeitam toalhas, enfim. Então essas pessoas nós temos que regulamentar. Entende? Essa discussão. É isso. É por isso que chama a atenção os senegaleses, nós não ouvimos vocês falar de outros. Aí por isso que eu acabo deduzindo. Isso cabe à fiscalização fazer a minha parte. Então, a minha dedução você dá a partir dessa lógica pontual. A minha parte eu vou te dizer o seguinte, eu estou fazendo porque eu não posso concordar que essas pessoas sejam regulamentadas, sejam autorizadas a estar nesse momento no município, no nosso país, sem estar regulamentada e sem que haja um projeto de assento para essas famílias. Certo? O governo é culpado, o município é culpado, o estado é culpado e a federação é culpada. Mas pontual, hoje o processo migratório ele se dá de uma forma aberta no mundo, não é claro que os mas grandes no Brasil fluxos, muito mais, né? Bom, tudo bem, agora nós não podemos esquecer que nós temos quase 5 milhões de imigrantes brasileiros. Muito o cenário mais. era outro. Certo, nós temos 1.200.000 brasileiros nos Estados Unidos. Veio estudo sobre a Itália, tem 130 mil brasileiros na Itália pelos dados oficiais, sem contar os que têm a dupla cidadania, porque eles não contam como imigrantes. Quer dizer, há um mundo dinâmico nesse processo e parece que nós estamos enxergando uma gota d'água, estamos fazendo essa gota d'água monstruosa como se nós vivêssemos um mundo à parte. Esse é o universo que nós estamos vivendo. Essa é a riqueza. Eu acho que nós temos que enxergar o imigrante como um sujeito que ele não é só mão de obra, não vem aqui para maximizar o empresário ou a economia, não. Ele é um sujeito como qualquer um de nós. Se nós estivéssemos no lugar dele, no outro país, nós gostaríamos de ser tratados melhor do que eles estão sendo tratados aqui. Eu concordo, professor, todos temos que ser tratados iguais. Então, assim, como iguais, eles têm que respeitar a lei. Sem sombra de dúvida, não só eles, né? Só para encerrar, então, para a gente encerrar o debate. Quando eu questionei com relação à saúde, à educação, é para que, então, políticas públicas ou esse futuro projeto que pode ser elaborado, além de contemplar o comércio, contemple também outras questões e seja bem amplo, né? Para que os nossos amigos imigrantes sejam atendidos da forma que eles merecem. A gente vai encerrar o debate hoje. Com certeza poderíamos ficar mais um bom tempo aqui falando sobre esse assunto, mas o tempo está nos mandando embora. Então, no debate de hoje, eu vou agradecer à vereadora Cláudia Furlaneto pela participação, ao professor João Carlos Tedesco, muito obrigada, ao fiscal da Prefeitura Jorge Pires e também ao vereador Paulo Pontual. Muito obrigada pela participação, uma ótima noite a todos. E uma ótima noite também a você que acompanhou este debate. Nós retornamos na próxima semana com o Câmara Entrevista. Até lá!